Enfim, nós começamos nossa experiência de gravação, nosso episódio especial de lançamento do podcast Café com Direito, apoio Carvalho Advocacia e Abrão Neto Advocacia Especializada. Essa é uma parceria de sucesso já de muitos anos e essa é uma sala que Deus nos abençoou para que a gente conte histórias, a gente converse sobre direito, converse sobre tantos assuntos relacionados ao trabalho da advocacia e tantas coisas pertinentes daquilo que Deus nos deu como vocação para a vida inteira, né? Eu costumo dizer que a Carvalho Advocacia é a minha segunda casa, não é só uma porta de oportunidades que Deus abriu para a minha vida. Foi um caminho de esperança, de recomeço, depois de tantas histórias infelizes que a gente experimentou na vida. E o doutor Fábio aqui, presente. O Rony, que é o nosso auditor contábil, que nos dá consultoria consultoria de contabilidade, assessoria contábil. Tributário, né? Aqui, ó, deixa eu inaugurar aqui. Aqui é uma coisa tão informal que eu sou apresentador e eu sou streamer. Aí, às vezes, as pessoas têm preocupação. Como é que vai ser? Estou fazendo um corte aqui de câmera, aqui, testar aqui. É coisa bonita, né? Não precisa de mesa de corte. Essas coisas técnicas aí a gente vem aprendendo ao longo de alguns anos. Mudando de câmera aqui. O WhatsApp, né? Piscando. O WhatsApp piscando. Bora fechar o WhatsApp aqui, menino. Eita, glória. Deixa eu fechar aqui o WhatsApp. Fechar aqui. O WhatsApp já piscou, não tem nada não, faz parte. É os clientes chamando. Os clientes chamando. Dá até mudar o número do WhatsApp aqui. Já criou um número pessoal só para a família aqui, os amigos, porque esse número aqui já está muito requisitado. Não dizendo que a gente não vai deixar de atender eles. É só um momento aqui de bate-papo aí. O pessoal lá do escritório, na reunião, na portaria, tá lá, já se comunicando. O doutor Fábio tá aí com um papelzinho aí, passei o roteiro para ele. Sim, tem que estar aqui. O podcast é isso aí, a gente mostra até as coisas que as pessoas querem esconder, e aqui não tem isso não, aqui é uma coisa descontraída, uma coisa natural. A gente já conversa diariamente, todos os dias aqui, sobre as nuances, sobre as intercorrências da profissão, né, Fábio? É isso aí. As pessoas que não chamam a gente pelo nome, chamam a gente de doutor. Doutor, o Carvalho. Doutor, Carvalho. Acho engraçado essas coisas que a advocacia nos proporciona, né? E a gente chegar até aqui para começar um projeto como esse, Café com Direito, é porque a gente sentiu a necessidade também de se incluir no meio digital, não para atrair clientes, para captar clientes, para fazer marketing no nosso trabalho, porque isso está no nosso coração, a gente ama direito, eu costumo dizer que o direito que nos escolheu, né? Deixa eu treinar aqui o corte de câmera aqui para falar aqui mais perto. O direito que me escolheu, eu creio que o direito nos escolheu, a gente tem um chamado, a gente tem um propósito nessa área e a gente quer mostrar para as pessoas daquilo que a gente faz com amor, que a gente faz com tanto carinho e dedicação. E até porque também é um papel do advogado, como a gente já estava conversando anteriormente, o papel do advogado é levar informação, né? Informar as pessoas sobre seus direitos, além de ser um mediador entre os cidadãos e o próprio sistema de justiça. O advogado não é só aquele que pede, o advogado pede, quem pede é o advogado, tem que saber pedir. Mas a gente também é aquele que informa. Quantas vezes eu já fui requisitado, não só as requisições clássicas de família. Meu filho, faz isso aqui. Abrão, como é que é isso aqui? Fábio e tal. Sempre, a família são os nossos primeiros clientes. Mas entre tantas situações de lazer até, que as pessoas nos procuram, nos pedem informações e a gente, voluntariamente, né, de bom coração, a gente se presta a estar esclarecendo as pessoas daquilo que a gente faz, de como as coisas funcionam, porque o mundo jurídico tem a sua complexidade, umas coisas difíceis assim, relacionadas à linguagem, questões técnicas, e o advogado também precisa ser um facilitador disso, né? E hoje, para que a gente leve informação às pessoas, a gente precisa das ferramentas digitais, e o Café com Direito vem para suprir essa necessidade e fazer com que ajudar a gente a cumprir esse propósito também como profissional do direito. Não é não, doutor Fábio? É isso aí. Doutor Fábio está
Você tá nervoso, a chuva está suando aqui, deixa eu olhar pra testa aqui. Eu já tinha até comentado Dá um corte aqui pro homem aqui. Que eu já vou querer fazer um pra mim, só que de piada, de outras coisas. De outras coisas, ó, o homem é criativo. Eu já chamei a turma lá do Grajaú, disse, vamos conversar sobre... Vamos fazer um, o pessoal disse que vem. Tem uns cabras bons aí. Mas voltando aqui pro assunto de hoje, né, que é a Carvalho, a gente tem uma história aí de muita luta e... que foi sempre dando positivo e a gente foi crescendo. A gente começou lá de baixo e permanece embaixo no sentido de pé no chão, que é para nunca esquecer de onde veio, e com isso a gente cresce, né? Sim. A Carvalho, ela começou com o Dr. Rony aí, que foi ele que no início ele apostou, né? Apostou aí, na nossa carreira. A história aí, Dr. Rony. Foi. Aí tem um mistériozinho de fé, tem fé, um mistério de fé, tem um mistério de tem fé. ousadia também, tem profecia também. Acreditei nas profecias, acreditei no propósito. O Fábio já estava para se formar para o ano e surgiu a oportunidade de alugar uma sala do lado da minha aqui. E como eu sabia que ele já ia se formar e viria para Marabá, então, com 10 meses antes da formatura dele, antes dele passar em OAB, de tudo, eu já aluguei a sala e comecei a trabalhar nessa sala para poder mobiliar, estruturar e esperar a chegada do Dr. Fábio aqui. Então, antes de ser abriu, inaugurou, já tinha sido alugado 10 meses antes essa sala. Que até hoje ainda estamos na sala. Agregamos mais uma parte aqui, mas continua sendo o mesmo lugar. Mas tem um mistériozinho aí. Para alugar não foi tão simples. Alugar, imobiliar, sem dinheiro. Foi não. Como que se começa um negócio para alguém, ainda que seja da família, mas você não sabe. Uma pessoa que está se formando, inclusive o podcast também vai trazer essas questões relacionadas aos desafios de quem está começando. E não se sabe, é uma incerteza. A faculdade de Direito ela não te traz nenhuma certeza, não te traz nenhum amparo, a não ser o certificado, que não é garantia de inclusão no mercado de trabalho. Mas começar um negócio sem dinheiro, só com muita fé. A palavra de Deus diz o seguinte, se nem o sol e a lua acreditassem, eles deixariam de existir. Então, eu acreditei, sabia do propósito de Deus dessa vinda, tinha certeza do que ia acontecer, inclusive até a sua vinda para cá, que anos depois eu já sabia que viria. Acreditei, graças a Deus, coincidiu de sair um trabalho que eu tinha feito na Justiça Federal, uma perícia, saiu um dinheiro significativo, que deu para quitar o resto da faculdade do Fábio, montar sala, pagar aluguel, deu para resolver tudo, mobiliar. E foi uma providência, um sinal divino, né? Em cima da hora, digamos assim. Não, em cima da hora não, no momento exato. Deus sabe o momento exato de trabalhar. Momento oportuno. Eu creio nisso. E creio também que Deus, além do propósito, e a gente precisa também se posicionar, né? Eu creio que a gente é provocador de milagres. Porque Deus está sempre disposto, com as mãos estendidas, para nos abençoar. Eu falo isso porque eu tenho fé cristã, eu creio muito nesse Deus Todo-Poderoso. É por Ele que eu vivo, que eu respiro. Mas eu creio que ninguém parado, que não tenha... Essa fé, ela produz esse efeito, da gente se movimentar, da gente dar um passo. Isso aqui é um passo de fé. Fé é isso, isso aqui é um passo de fé. O resultado... de um trabalho como esse, relacionado a mídias sociais, relacionado à comunicação social, eu não tenho como prever esse trabalho, nem estou visando um objetivo a longo ou médio prazo específico. Mas a gente precisa começar, porque a gente tem um chamado, Deus nos capacitou. E as portas também, muitas portas se abrem quando a gente se posiciona, né, doutor Fábio? Sim, com certeza. No começo foi fácil? Mesmo voltando da faculdade? No começo, aí, a gente formei em 2015, né? 22 de maio de 2015, eu peguei a OAB e o escritório a gente foi inaugurar em julho, dia 28 de julho de 2015. Mas nesse tempo aí, eu fiquei trabalhando na minha área, atendendo clientes, né? Que os primeiros clientes foram trabalhistas. E, enquanto isso, eu fiquei na parte administrativa do outro negócio que a gente tem.
E não foi só exatamente no direito, mas não desistindo, fazendo diligência, fazendo os processos trabalhistas e começando no previdenciário também, que foi um outro carro-chefe que a gente... Foi a primeira carteira de clientes do escritório. Carteira foi trabalhista e previdenciário. Que até hoje a gente tem uns resultados positivos por conta do bom atendimento, da qualidade no serviço, né? Prestar serviço com atenção e qualidade... Eu não estava aqui exatamente no começo, mas eu fiz parte do começo porque o Fábio, home office, o Fábio, a gente eu ter formado. A gente já fez o home office antes. Eu ter formado junto com o Fábio. O Fábio e o Rony são primos de coração. Eu sou Carvalho, meu nome é o nome do meu avô, mas a minha mãe é Carvalho, a mãe do Fábio é Carvalho. São Carvalhos de linhagem diferentes, mas aí para melhorar a nossa amizade, que é uma coisa, é uma simples amizade. O Fábio casou com a Ana Paula, que é minha prima. A Ana Paula está nos bastidores aí, nos assistindo, nos acompanhando, fazendo as fotinhas, né, Ana Paula? E o Fábio me convidou, já não sabia nem se o Fábio tinha escritório, que o Fábio tinha passado no AB. Ele só, passei no AB, mora trabalhar, eu... Estava vivendo uma experiência muito distante, estava no extremo sul do país, estava em Santa Catarina, e o Fábio me convidou. Inclusive, tem uma história bem peculiar relacionada ao direito do trabalho, né? Ao direito do trabalho, que o Fábio ele foi requisitado aí. Primeiro cliente, aquela história da família são os primeiros clientes, né? A avó do Fábio, a avó Maria, estava passando por uma situação em que uma pessoa que trabalhava na fazenda dela moveu uma ação trabalhista, era um caseiro que... Enfim. E aí a gente foi estudar direito do trabalho, auxiliar o Fábio a litigar na justiça em defesa da primeira cliente dele, que é a avó Maria. E a gente começou a peticionar, né, Fábio? Começou a fazer umas petiçãozinhas e tal, e essa praticamente foi a minha e a nossa primeira petição, né? A gente começou por aí. Aí a gente começou a estudar, e o Fábio, bora fazer, vem pra cá. Aí casou, inclusive a mamãe ainda era viva ainda. Eu lembro que a mamãe falou assim: o Fábio e a Ana Paula vieram aqui. Eles perguntaram quando é que tu vem pra cá, vai voltar. Eu nem imaginava que eu ia chegar aqui, como as coisas aconteceriam, mas o início de tudo, ele de fato, ele traz desafios. É importante a gente relembrar para saber de onde a gente veio, que a gente, se hoje tem dificuldades, as dificuldades sempre vão existir, mas são outras. A gente vai adquirindo experiência, vai adquirindo confiança em atuar na profissão. Eu sou o mais novo na OAB, sou jovem advogado, sou membro da comissão da Jovem Advocacia. Em breve também a gente vai estar falando aqui sobre esse tema específico de desafios da Jovem Advocacia, né? Mas hoje, em especial, é o desafio da Carvalho que a gente está contando. É a história da Carvalho. Uma Carvalho Advocacia é uma história de sucesso por vários fatores. Um que eu gostaria de destacar aqui é porque, ao longo desses anos, desde 2015, quando o escritório foi aberto, o doutor Fábio hoje se tornou uma referência em direito civil, direito previdenciário e trabalhista. Eu posso falar com propriedade, eu acompanho, tenho assistido o Fábio, sou consultor jurídico exclusivo da Carvalho Advocacia e tenho acompanhado inúmeras ações que o doutor Fábio tem tutelado, em parceria com outros colegas também da subseção Marabá, mas são muitas ações. E essa prática, essa experiência, ela nos enriquece, não financeiramente, propriamente diz, lógico, tem a questão financeira, mas ela nos enriquece de histórias, nos enriquece de satisfação pessoal em ajudar pessoas. Tem um caso peculiar em relação a da Cível, né? Consumidor, que um cliente estava lá todo tímido quando eu estava lá no INSS para fazer uma diligência previdenciária, e ele me abordou, né? Falando: rapaz, eu tô aqui com minha mãe, que ela tem uns empréstimos aqui e ninguém tá conseguindo resolver. Aí eu falei para ele: só um minutinho que eu já falo com você. Aí fui, fiz o atendimento lá e voltei a falar com ele. Ele disse: rapaz, aqui o pessoal falaram que iam me prender, que não tinha outra coisa para fazer. Aí eu convidei ele para ir no escritório, né? Vim no escritório
Ele veio, trouxe a mãe dele, e aí a gente fez a documentação, a análise, e viu que esse foi o nosso terceiro cliente. E promissor, né? E promissor, por conta de que ele ficou... Eu lembro bem dele porque ele ficou tímido e com receio de que não tinha mais jeito para a mãe dele, né? Que, não, ela não tem condições de reaver esses direitos. Enfim, aí ele veio para o escritório com a mãe dele, a gente fez o processo. O clássico caso de fraude em operação de empréstimo consignado. E aí a mãe dele mora em Tupiranga e eu falei, não, eu atendo lá, eu não tenho preguiça disso para ele assim, não tenho preguiça de ir lá, não. Até porque que a gente tinha uns outros negócios também lá. E aí fui, atendi essa cliente, ela veio no escritório e daí por diante começou Dessa cliente foi um pontapé, que aí começaram a ligar... Para começar a desenvolver o trabalho civil. Isso, nessa ações área. Indenizatórias. Exatamente. Cliente ligando 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, 6 horas, Doutor! 10 horas da noite. E a esposa às vezes, quem é que tá ligando? Eu digo, rapaz, eu não sei, vamos ter que atender para saber. E aí quando eu sempre acordo cedo, assim, 6 horas, e aí eu já mandava mensagem, porque eu sou meio assim... E não tem esse IA nem secretária eletrônica para gerir isso, não, para administrar isso, não. E aí atendo a ligação, pergunto e, começando. E não é porque estava começando, porque até hoje, se me ligar, de manhã eu não ver, eu atendo e o cliente, eu queria ver, porque tu resolveu o problema não sei de quem. E assim foi indo, as histórias foram se espalhando na região. E eu falei, não, atendo, não deixo... Não, e até hoje, nunca vou deixar de atender. Um cliente me ligou, vou atender, porque também é satisfatório ver que o cliente vai ficar satisfeito, porque é uma coisa que estava perdida lá, porque ele não tinha porque a nossa região é muito precária, né? Informação de tudo. E aí fui atendendo, e aí foi se multiplicando. Tem uns casos aí que... já falando desse sentido, que o pessoal já coloca nos grupos meu telefone. Eu falei, rapaz, não pode. Ele disse, não, mas quem está divulgando é eu, tá aqui o print, me mandam as provas, porque se der problema, eu ter como me respaldar. Eu falei, rapaz, então... Eu também acredito muito que cliente gera cliente. Quando você faz um bom atendimento, você trata as pessoas bem, que elas se sentem acolhidas, porque eu costumo também falar que nem todo trabalho é por dinheiro. Nós já recebemos pessoas aqui que eu tive a plena convicção no meu espírito que não era um caso para a gente litigar na justiça, mas era uma pessoa que buscava uma informação, buscava, de certa forma, um consolo, um amparo, de ser ouvida, de ser atendida. E a gente procura tratar as pessoas da melhor maneira possível, fazê-las se sentirem melhor, porque quando uma cliente como essa, que foi uma das primeiras clientes em ações indenizatórias, procura um advogado, porque são pessoas, de certa forma, pobres, na acepção até literal da palavra, pobre de maré, que é o que a gente costuma dizer no direito, que é hipossuficiente. Imagine uma pessoa que vive de um salário mínimo e ela sofrer um golpe, uma operação fraudulenta de empréstimo consignado, e no dia do pagamento, dirige-se a uma instituição financeira, eu estou falando difícil, né? Vai lá no banco sacar o dinheiro e de repente se depara o saldo negativo, o saldo zero, até negativo às vezes, né? E a pessoa fica totalmente desnorteada. Às vezes não tem nem o dinheiro da passagem de volta, né, Abraão? Eu lembro como se fosse hoje, é uma situação também peculiar, que foi quando a gente comprou o carro, né? Minha esposa estava grávida, eu tinha orado a Deus para a gente comprar um carro, porque não dava mais se a gente andava de moto. E vocês me incentivando, não, vamos procurar esse carro, vamos comprar esse carro. Aí, pouco tempo depois, eu tinha consagrado o carro a Deus, isso aqui é teu, eu sou só administrador. O Fábio vai saindo do escritório, era próximo do meio-dia, e tinha um senhor de idade, eu lembro que é um morador lá do São Félix, da São Félix Pioneira, que estava totalmente desnorteado, vinha acho que já de uma rádio, né? Não sei qual era a rádio que ele vinha, não sei se era da Correio, com um bilhetinho para vir aqui nessa direção aqui dos escritórios de advocacia. O Fábio encontrou com esse senhor lá. E eu acolhi esse senhor, ouvi a história dele, tem problema de audição, acho que problema de fala também, muito idoso, mora só, não tem família, é sozinho. E aí eu levei para casa, ele almoçou conosco. Depois eu fui atrás de uma cesta básica para ele lá na igreja. E até a elaboração dele
a chegar ao final dessa ação e ele ser restituído, leva um tempo. E tem essa preocupação da gente também estar informando as pessoas, não com palavras difíceis, com juridiquês, ou até mesmo dando desculpas esfarrapadas para as pessoas. A gente fala a realidade. Um processo judicial é demorado. Leva tempo. Sim. Leva tempo, né? A gente entende a situação das pessoas porque a gente não cobra consulta. Não é porque a gente não quer usufruir da nossa prerrogativa como advogado, como qualquer outro profissional liberal que tem o direito de cobrar consulta, mas que são pessoas que requerem uma intervenção judicial, mas são tão carentes que não basta só uma atenção jurídica, dar uma atenção jurídica para aquelas pessoas. Esse é o grande diferencial, né, Abraão? É um diferencial, a questão da empatia, da humanização no atendimento também, no acolhimento das pessoas, é que fazem a diferença. As pessoas se sentem bem acolhidas, né? Em todo e qualquer serviço que é prestado aqui, eu costumo dizer que aqui é uma agência de Deus, um lugar de bênção também. A gente está aqui para abençoar pessoas, né? Para abençoar pessoas Isso. também. E o advogado, ele é igual ao médico. Tu não é médico da tua mãe. O médico não é o médico da tua mãe, é o médico da tua família. E o advogado não é o advogado da tua mãe, do teu pai, do teu avô. É o advogado da tua família. Que já a família vai falar para outra família, que vai falar para outra família. E cada uma dessas histórias de pessoas que chegaram... Tu contou uma, mas eu sei milhares dessas aqui na porta. Aqui, gente que não tinha dinheiro de pagar a passagem, não tinha dinheiro do almoço, que foi atendido, que entrou aqui, que nós às vezes perdemos o almoço aqui ou mandamos trazer almoço para atender essa pessoa. Eu lembro Então, que tinha um tempo que, eu acho que foi depois que a mamãe morreu, várias em 2017, aí eu estava elaborei algumas petições para o Fábio. Aí tem uma vez que eu, falando com o Fábio, tirando dúvidas com ele, mandando as petições para ele, ele falou assim: primo, eu estou aqui no INSS, às 3h da tarde, nem almocei ainda. É rojão, toda a luta. Não que isso, hoje não precisa fazer essa hora no INSS, melhorou, alguma coisa vai melhorando ao longo dos anos, até porque o trabalho coletivo, né, da OAB, buscando abrir portas, né, para melhorar o trabalho, facilitar o trabalho do advogado, ajuda bastante. Mas é uma semeadura. É uma semeadura. Né? Começou com uma pequena semente, o desejo lá atrás. Porque tem uma história aí, voltando no assunto de onde tudo começou, tem uma história aí que o Fábio ele veio para te ajudar quando tu começou com o escritório de contabilidade. Sim. E o Fábio foi teu assistente, né? Porque o Fábio, antes de ser advogado, o Fábio é administrador. Sim. Né? Nós ficamos aí numa, e antes de todo mundo ser salinha. Algum profissional, todo mundo é músico, cantor aqui. No Grajaú. Nós ficamos numa salinha apertada ali para poder o começo de aqui tudo. No prédio, né? Aqui no prédio. Inclusive, nem interfone para abrir a porta lá não tinha. Então, quando alguém ligava, qualquer coisa, tinha que descer as escadas rapidinho, 2 andares, para poder abrir a porta. Fábio, Marcelo, entendeu? Para poder fazer isso. Então, não foi do dia para a noite. Foi um ato realmente de acreditar, um ato de fé e trabalho, muito trabalho mesmo. Muito trabalho. Muito trabalho. Tem uma experiência que o Fábio conta que... As histórias do Fábio são muito marcantes, né? Mas eu sempre guardo cada história. Ele falou que no final de semana vinha fazer a limpeza da sala, né? Sim. Fazer a limpeza da sala para deixar a sala brilhando. Limpar, mas que eu... Assim, ele também apostava que... Todo mundo. Que, independente de ele não estar... Na época, acho que tinha trancado a faculdade, né, Fábio? Sim, na verdade abandonado, que não conseguia nem trancar. Não tinha dinheiro para continuar os estudos, teve que parar, trancar obrigatoriamente, né? Por livre espontânea vontade, só que pressão. Livre espontânea pressão. Cartão já estava tudo estourado. E aí teve essa experiência e viu aqui que era uma oportunidade, Deus estava abrindo uma porta. E isso demonstra o quanto que a fé também nos torna visionários. Nesse começo, por exemplo, nós tinha uma sala, uma mesa, 3 cadeiras, né? Um computador. A internet era no modem. E hoje, quase 10 anos depois, tem mais sala do que advogado. E aí, então, no modem. Então, quando nós alugamos uma sala, também foi outro ato de fé, a primeira sala. Então, as outras portas eram 4 salas. Então, as outras 3 portas eram fechadas. Quando a pessoa chegava no escritório, via esse prédio, via aquela sala gigante, as outras salas tudo fechado, nós só ficava ali na frente e nós só atendia cliente a partir da manhã, porque não tinha ar-condicionado.
Então, de manhã nós atendíamos cliente. Não, à tarde, posso te visitar à tarde? Quero ir à tarde. Não, à tarde não tem como, que eu vou estar fazendo um outro trabalho. Então, vinha pela parte da manhã, que era frio, não precisava de ar-condicionado, marcava antes das 10, que é para não ter erro. Aí, meio-dia, eu almoçava com o Fábio mesmo por aqui, porque não tinha como ir, voltar, a distância. Porque tem a questão da distância também, que vocês moravam lá praticamente na Liberdade ali, né? Não, praticamente não. Na entrada da Vila. Liberdade, né? Não podemos esquecer do pastor Davi, a Avenida Sororó também. O grande ajudante desse começo Liberdade. de tudo, né? Que ele prestava o É o profeta. Ele é o profeta de tudo. É quem profetizou tudo isso. Um facilitador também, um colaborador. Sim. Até hoje é colaborador. O pastor Davi é pastor, doutor, psicólogo, e ele emprestava o luzinho dele para nós andar, inclusive a galera do prédio ficava rindo, e todo mundo rindo, nós levava tudo na esportiva. O fundo do carro não tinha fundo, era parecendo o carro dos Flintstones. Era Flintstones. A gente olhava o fundo, olhava o chão, assim. Aí os meninos, cadê o fundo desse carro? Eu digo aqui, a gente foi colocando o pé no chão. Mas ele toda boa fé e muitas coisas aconteceram nesse período aí. Muitas provações, mas muitas histórias boas que a gente... Não foi fácil. Hoje a pessoa chega numa Nesses momentos difíceis, qualquer pessoa que Deus levanta para nos abençoar, isso é satisfatório, isso é motivador, né? O pessoal chega hoje numa estrutura dessa do Carvalho de Advocacia, que hoje posso dizer que é um escritório bem estruturado. Modelo, né? Não sabe o que passou, que nós ficava deitado em papelão durante a tarde, depois do almoço, porque não tinha lugar, só tinha exatamente essa sala, como eu tô te falando. Não tinha nada. Sofazinho. Não tinha sofá, não tinha nada. Inclusive, esse sofá aqui hoje é da Carvalho. Muitas vezes eu passava por ali e olhava ele. Eu já tinha olhado ele. Eu disse, rapaz, que sofá bonito. Eu queria comprar um sofá desse lá pro escritório. Que sofá bonito. Ficava namorando com esse sofá. Só que eu não acabei que passou, eu não comprei. Comprei um outro sofá mais simples, deu certo. Mas um belo dia, quando o Fábio disse, rapaz, agora daqui surgiu a oportunidade de montar a sala. Eu digo, agora eu aluguei a sala, vamos montar o Carvalho de Advocacia. Eu disse, agora chegou a hora de comprar aquele sofá. E eu comprei o sofá. E até hoje ele está aí. Top. É isso que nos motiva a continuar, porque cada um de nós aqui tem experiências positivas, passou por momentos de provação, por dificuldade. Tem momentos na trajetória da gente que o cansaço bate, vem o desânimo. Mas as histórias, por exemplo, das histórias, vamos dar continuidade aqui, vamos avançar nos temas aqui do nosso roteiro. Tem histórias marcantes. Tem. Dessas primeiras histórias aqui, tem mais histórias mais marcantes ainda. Tem uma das histórias para pagar o aluguel, quando eu me fechava o escritório aqui, que a sala já estava alugada, eu ia trabalhar lá na Cidade Nova. Que eu trabalhava ali, eu já tinha um escritório de contabilidade, eu trabalhava mais 2 escritórios de contabilidade, prestando consultoria e alguns trabalhos. Um aqui, perto do escritório, e outro na Cidade Nova, na praça, exatamente perto da praça. Eu trabalhava lá de 7 até mais ou menos meia-noite, 1 da manhã. Aí pegava o mototáxi para casa. Eu fui de mototáxi umas 2, 3 vezes, eu disse, rapaz, vou entregar meu dinheiro todinho aqui, que eu ganhava R$1.000 por mês por aquilo ali. E era o dinheiro de pagar o aluguel aqui. Eu disse, não. Vou de pé. Aí eu passei de pé, da Cidade Nova para casa, todo dia. Se tu não tivesse começado aqui com o teu escritório, tivesse persistido, inclusive o Fábio, quando trancou a faculdade, tivesse vindo, talvez nada disso teria acontecido. Não, então, isso aqui hoje, esse trabalho que nós desenvolvemos aqui como Carvalho Advocacia, hoje tu é mais do que um assistente, é um consultor também, alguém que nos assiste em tudo. Né? Não que a auditoria deu uma, vamos dizer assim, deu uma pausa, a auditoria na verdade, eu digo que o escritório de auditoria contábil evoluiu. Evoluiu porque mudou para uma nova etapa. Deixou de atender fazendo a contabilidade para instruir a como fazer a contabilidade de uma maneira melhor e mais eficiente. Mas na parte de consultoria e parte jurídica também. Essa é a parte de direito. Nos assistindo com perícias, nos assistindo com consultoria tributária, que é muito importante, né? Não que sejamos tributários, mas esse é o leque que a gente está abrindo agora, né? Empresarial, na área tributária empresarial. Eu, particularmente, na área tributária, tem uma história marcante, né? Porque eu nem morava aqui ainda, eu não conhecia Marabá. Eu tinha até um certo preconceito com Pará, porque eu estava deslumbrado morando no sul, em Santa Catarina. E aí eu fui passar um tempo com a minha irmã, logo depois que a mamãe morreu. E aí eu lembro quando tu me propôs a fazer um estudo sobre
é o ICMS, né? Foi em 2017, quando a ministra Carmen Lúcia... Ela da base de cálculo. Ela julgou e ela era relatora do caso aí do ICMS, né? Que julgou ser inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. E aí eu passei a me lançar também em tributário para a gente conhecer um pouco dessa área. E foi a partir desse estudo que eu fiz para te assessorar, né, no tributário. Eu lembro que eu fiz até uma monografia. Sim. Fiz uma monografia de direito tributário sobre PIS e COFINS. Dessa monografia, a gente elaborou uma petição judicial, um mandado de segurança para assegurar o direito de restituição, de não tributação, né, de não pagar mais, porque, conforme o entendimento que foi proferido pelo STF, quem calculava o PIS e a COFINS tendo o ICMS na base de cálculo, se entendeu que isso era inconstitucional, então estaria recolhendo a maior e que queria buscar na justiça o direito de assegurar, de não pagar mais, né, e de poder depois, em segundo momento, pleitear a restituição disso. E esse trabalho de estudar, de buscar conhecimento na área tributária, foi que me ajudou, quando eu vim para cá, a casar. Foi que ganhei uns honorários aí nessa área. E outra coisa, esse trabalho que foi feito, né, justamente aí, foi podemos dizer que nós somos o maior escritório na região sul do Pará nesse sentido. Nós fechamos com, não sei nem te dizer quantos clientes que foram fechados, grandes clientes. A gente assessorou muitas pessoas, muitas empresas. No final dos acréscimos no segundo tempo, nós somos tirados de tempo por conta da modulação da decisão. Na modulação dos efeitos da decisão. Passou a ser somente os que destacavam na nota fiscal o ICMS. Os que não, aí tirou a gente de um montão de clientes. Mas mesmo assim... a gente desenvolveu uma monografia que virou um artigo científico, artigo científico que virou um caminho de oportunidades para a gente ter experiência no direito tributário, na Justiça Federal. E depois muitas outras coisas vieram, fruto com também isso desse... Abriu o leque, né? Porque os clientes que a gente tem empresarial, tudo veio por conta disso, por conta desse trabalho, né? Tributário. Por conta desse trabalho. É isso aí, está sendo só sucesso, todo mundo está satisfeito, já abrindo... Mas tem histórias mais marcantes do que essa. Eu queria que o Fábio contasse aí uma história que para mim é muito marcante aí sobre a questão que a gente acredita muito em atender bem os clientes e que cliente gera cliente. Ah, sim. Não tem muito tempo. A dona Leni, a tia Leni, que trabalha comigo, ela sabe que a gente é advogado, trabalha na área previdenciária. E a avó da neta dela também falou: eu estou procurando um advogado, que eu tenho um advogado bom, que é previdenciarista. Eles começaram uma discussão, que aí ela falou: não, mas o meu patrão é melhor. Aí ela dizia: não, o outro é o melhor. Aí a outra: não, mas já me indicaram esse, diz que esse é muito bom. Então eu vou falar com ele. Ela disse: mulher, mas fala com o meu patrão primeiro, que ele é bom, que ele sabe resolver as coisas. Se não resolver, ele não vai te cobrar nada, ele não vai fazer a senhora pagar sem ser necessário. Ela disse: não, mulher, mas eu já vou com esse que já me passaram. Aí ele: como é o nome desse? Não me diga o de nome onde desse ele é? advogado. De onde ele é? Aí ela foi e puxou o cartão: é esse aqui, ó, Carvalho Advocacia, Fábio Carvalho. Ela disse: mulher, esse é o meu patrão. Então é isso, é um trabalho com simplicidade, mais transparência, que os clientes ficam satisfeitos, porque quando chegam para a gente vai dizer, se tem condições, a gente vai dizer, tem viabilidade, porque a gente não pode dar 100% de certeza de nada. De nada. Porque a gente depende de outro. Ganha. Não. E aí, mas a gente fala com transparência para o cliente. O cliente sai daqui, às vezes, por mais que... Claro, se ele queria um benefício ou queria um processo sentenciado procedente, ele vai sair daqui dizendo: não, eu não ganhei, mas o advogado me passou todas as coordenadas para que eu não perdesse a esperança ou também não ficasse achando que a gente ia ganhar. E aí é só sucesso desse jeito, não tem como. Eu sou muito sincero. Se eu não vejo viabilidade em algo, eu não insisto para fechar com o cliente contratar nosso serviço se eu não vejo viabilidade. Mas eu dou a opção para o cliente. Olha, eu particularmente não vejo viabilidade. Se você, mesmo
diante desse parecer que eu estou dando, que é a minha visão, você pode procurar outro parecer, pode procurar outro profissional. E se você quiser que a gente ingresse na justiça, a gente ingressa, mas eu digo, não vejo viabilidade. Não iludo ninguém. Nem quando eu vejo viabilidade, não digo, olha, isso aqui é causa ganho, não faço promessas. Eu sou totalmente contra esse tipo de atendimento. Eu sou pé no chão também. E, por exemplo, na área civil, quando a gente trata da questão da indenização, as pessoas imaginam assim, vou ganhar muito dinheiro, né? Vou processar, vou ganhar muito dinheiro e pensa que não considera o tempo que demora, né? E, às vezes, a gente tem visto aqui que o sistema de justiça, em vez de aumentar o valor da indenização, não para questão de a gente pensando em se beneficiar, mas se, por exemplo, o judiciário ele aumentasse o valor da indenização, ia ficar mais caro para as instituições financeiras, que são penalizadas por conta dessa falha na prestação de serviço, que torna o sistema vulnerável à ação fraudulenta de terceiros. Se as instituições financeiras sentissem peso no bolso dessas ações judiciais, eu acho que eles procurariam formas de evitar mais essas fraudes que ocorrem em empréstimos consignados e outras modalidades de fraude, que todos os dias surge uma nova modalidade de fraude em operações de crédito bancário. Ao contrário, o judiciário ele tem sido, de certa forma, ao meu ver, leniente, porque ele tem reduzido o valor da indenização, né? Está aliviando para o banco, aliviando para o banco e pesando para os clientes. Porque imagine uma pessoa, por exemplo, que ela ganhou um salário mínimo e ela teve mais de R$1.000 de desconto, ou até mais do que um salário. Tem valores que chegam a ser, porque os empréstimos, as parcelas são pequenas, mas tem uma duração longa, mais de 5 anos até alguns empréstimos. E a pessoa fica pagando sem saber, até o momento em que eles fazem uma operação, depois outra operação, e aí começa a reduzir o valor que a pessoa está ganhando. E quando ela chega no INSS, que ela procura saber, se informar sobre o que está ocorrendo, que descontos são esses, que ela se depara com o histórico de crédito consignado e a gente analisa e vê que trata-se de fraude, já foram descontados valores exorbitantes até para quem vive de um salário mínimo. E um magistrado não entendeu dessa forma, não tem uma empatia para fixar um valor de uma indenização que seja pedagógica, que seja não punitiva, mas pedagógica, que possa proporcionar uma inibição dessas questões. Não, o advogado tem muitas ações, o advogado está atuando de forma predatória, não existe isso. Eles estão alegando e está tendo um grupo de sentença, né, do GAS, do tribunal, que está fazendo justamente isso, dando sentença genérica aí e fazendo litigância de má-fé, porque a advocacia é predatória, não se quer nem analisa. No previdenciário também tem isso. No previdenciário também tem muito isso. Inclusive tem casos de advogados que atuam de forma fraudulenta também, de forma desonesta. Eu sou contra achar que usar o ditado popular que diz que por um todos pagam. A gente procura fazer o nosso trabalho com transparência, com honestidade. A gente procura seguir a legislação, a gente procura atuar, inclusive, junto aos magistrados. Eu não sou bom em fazer forense, não. Quem faz o forense é o Fábio. Mas o Fábio sempre conversa comigo sobre uma conversa que teve com um determinado magistrado. Eu penso assim, Fábio, se fosse eu dava uma instruída. Quantos recursos eu já fiz aqui, não só pensando em reformar uma sentença, mas até para o magistrado entender que ele está, por exemplo, fazer um embargo de declaração, quando na verdade eu já deveria entrar com uma apelação, e eu faço um embargo de declaração só para apresentar uma legislação para o magistrado, para instruir o magistrado. Sim. Mesmo que aquilo ali, aquele recurso não vai ser acolhido, eu tenho que entrar com uma apelação, mas eu já cheguei a fazer embargo de declaração só para informar o magistrado, né? Porque a gente pelo contrário, a gente é contra qualquer prática que represente a advocacia predatória, mas se
durante muitos anos a gente vem atuando numa determinada área, a gente se especializa nessa, é natural que a nossa carteira de clientes vá aumentando, mais pessoas nos procuram, porque todos os dias os fraudadores, os golpistas, eles os clientes estão aqui mandando mensagem, viu? Eles criam uma estratégia diferente para fraudar. Inclusive, eu estava vindo da igreja ontem, no domingo, não foi, Fábio? O Fábio mandou uma mensagem, rapaz, tá passando... Qual era o canal que estava passando? Na Record. Era na Como Record, era o caso? Uma casa de crédito era uma casa de crédito. Fraudou ver essa reportagem. Muitos empréstimos. E aí, como é que fica? O magistrado ele só acha que o cliente é que fez, e sendo que inúmeras reportagens, inúmeros processos de fraude bancária nos aposentados, e fica aí ficam diminuindo o dano moral do cliente. Abraão, quando chegou essa primeira ação aqui desse estilo de magistrado, eu ajudei a escrever parte dela. Talvez tu te lembra disso. Da peça de danos morais. Porque passou tipo assim um filme na minha cabeça, sabe? De tantas pessoas que vieram aqui, que ele fala como se o advogado fosse um predador, um tubarão, que não tá nem aí para ninguém, entendeu? E quantas pessoas, como nós já acabamos de falar, já falamos aqui, que ajudamos, que acolhemos, que buscamos, e leva e traz de carro e tudo aquilo, se sensibilizando com as pessoas. Entendeu? Como se aquilo ali, como se aquela pessoa fosse qualquer um. E não é qualquer um, é uma pessoa que está precisando de assistência. Como eu falei, o médico, o advogado é como se fosse o médico da família, que está ali para atender, para acolher, para solucionar o que puder ajudar aquela pessoa. E aí, quando eu li essa peça, rapaz, eu me sensibilizei muito com aquilo. Rapaz, passou um filme de todas as pessoas que já passaram por aqui, e poderia até dar um número de dezenas de pessoas dessas aí para o magistrado. Centenas de pessoas. O magistrado ligar. Tem até um filme que eu me lembrei agora, um filme da Julia Roberts, que ela é advogada nesse filme. E é um caso de uma empresa grande que está despejando lixo, está dando câncer nas pessoas. Eu lembro desse filme. E aí, quando chega lá na hora do julgamento, como se aquilo ali fosse para ela mais um caso, para eles, na visão deles. E foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Só que na hora, ela disse, puxa na ficha aí, qualquer um nome desses aí que eu vou te dizer, o endereço e o telefone. Deu vontade de fazer isso para a juíza, mandar ele pedir qualquer número de cliente daquele ali e mandar o endereço e telefone e botar frente a frente para dizer o que foi que o Carvalho Advocacia fez com aquilo ali. Em algumas decisões, já vi sentenças em que o magistrado ele enfatiza o fato de aquele autor, aquela parte, aquela pessoa que está requerendo indenização, ela já tem outras ações contra o banco. Isso, ao meu ver, não gera suspeita, não contra o autor da ação, mas contra o próprio banco. Me causa estranheza um banco ser parte requerida, ser réu em uma quantidade absurda de ações. Tem uma coisa muito errada. Eu já cheguei a juntar vídeo de matéria a nível nacional, contando a história por dados do INSS, da quantidade absurda de fraudes em operações de crédito. Então, a gente está aqui não para simplesmente fazer a nossa vida em um nicho de advocatício no ramo do direito civil, não. A gente está aqui usando também de empatia e buscando soluções junto ao judiciário para sanar um problema. Sim. Que não é só nosso, não é só daqui da região, é nacional. É um problema crônico. É um problema crônico. Todo mundo tem relacionamento com o banco, todo mundo em algum momento vai pegar algum empréstimo e está sujeito a sofrer fraudes em operações de crédito. Tem um caso peculiar que aconteceu recentemente, que é do golpe do Pix. Não vamos contar quem foi, mas o golpe do Pix. É fácil uma pessoa cair no golpe do Pix. Sim. O fraudador ou o estelionatário, ele aplicou o golpe hackeando os dados pessoais da pessoa, dados sigilosos, que, de acordo com a lei de proteção de dados pessoais, o banco tem um dever de preservar o sigilo daquelas informações dos correntistas, e um fraudador ele tem acesso a essas informações, efetua uma operação de consignado, o banco libera o dinheiro na conta e o fraudador liga
O fraudador liga para a pessoa contando dos dados dela, confirmando os dados dela, inclusive dados pessoais de funcionários da agência da pessoa, e dizendo que, de fato, constataram que houve uma operação de crédito que é fraudulenta, que a pessoa precisa estornar o valor, e a pessoa fica tão impressionada, gera tanta confiança, que a pessoa nem se dá conta que ela está estornando para uma conta de terceiros e não para o próprio banco. É onde o golpe acontece, se efetiva. Sim. Né? E voltando para a questão do cliente gera cliente, a gente já está atendendo no Maranhão também, nas cidades já, a Sailândia, Imperatriz, Grajaú, Santo Inês. Os clientes estão ligando, perguntando. Não são histórias só de Marabá, né? Não, e são aí histórias só de Marabá. Eu não vou deixar de atender o cliente. O nome da Carvalho Advocacia já foi longe. Já. Eu Tocantins. falo até com um certo orgulho assim, de cara, eu já estou usando o EPROC, eu já saí, não estou usando só o PJE, não. Você usar o EPROC. Eu acho que é estranho, a gente acostumou com o PJE é mais aqui na região e em alguns outros estados, nem todos os estados usam o PJE, né, que é o processo de justiça eletrônica, usa o EPROC, que é outro sistema processual também, como São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, a gente já está conhecendo alguns trâmites aí em outros estados também, né? Isso é tudo na medida fruto da nossa limitação e na medida da legislação também, né? Porque a gente não tem escritórios filiais ainda em outros estados, quem sabe no futuro. Mas, por enquanto, até o limite de ações que a gente pode tutelar em outros estados, quando nós somos requisitados, a gente vai. Mas, doutor Fábio, eu queria que você, se possível, falasse da experiência de atuar fora de Marabá. Como é que é sair de Marabá para percorrer, por exemplo, o interior do sul e sudeste do Pará? Dar um balão. A última vez que eu andei com o Fábio nos foros, a gente... Rapaz, até me perdi, sabendo nem onde é que estava. Eu saí aqui de Marabá, a gente foi para Breu Branco. Quando eu vi, eu já estava em Tucuruí, passando pela hidrelétrica. E aí, almoçamos em repartimento, já fazendo um balão grande aí. Não, é assim, é gratificante porque a gente é requisitado lá, não desmerecendo os outros colegas, mas assim, pelo nosso trabalho. O cara chega, chama, a gente vai, e aí vai, não deixa uma viagem, pelo menos para mim, é bom, a gente vai esparecendo quem está no carro, a gente vai contando as histórias, como era antes, contando esse bate-papo aqui, só dentro do carro, contando, antes eu não tinha aquilo, antes eu trabalhava de um jeito, agora eu estou trabalhando de outro, e passando pelas cidades, conversando, conhecendo pessoas, conversando. E aí... É toda viagem que rola aquela penosa, assim? Tem um lugar, um ponto de apoio que rola aquela penosa? Todo lugar que a gente, toda vez que vai, tem. Tem sempre um lugar de apoio. A gente não corre o risco, a gente dá uma avisada. Um amigo que fica, né? Um amigo que fica, que faz questão de a gente chegar. Não faz questão. E às vezes a gente passa... Por exemplo, às vezes só consigo ir no fórum, né? Porque tem diligência para fazer no fórum. E aí o pessoal... doutor, o senhor passou, não veio na minha casa... Porque aí eu disse, não, é porque não deu certo, mas na próxima oportunidade a gente vai. A gente é bem quisto, né? Aí o trabalho é só crescimento. Eu lembro que dessas viagens aí para atender no interior, eu acompanhei o Fábio numa 2 diligências. Agora já tô mais no escritório, já tem um bom tempo, mas eu conheci um lugar que eu nunca imaginei que ia conhecer, porque tem uma história relacionada aos nossos pais, né? Que é da Serra Pelada. Os nossos pais moraram na Serra Pelada. O pai, o tio Laís, moraram um tempo na Serra Pelada. Quem mais? O irmão do tio Laís, que era dos irmãos do tio Laís que foi também? Tibel Serra foi? Pelada, o Tibel foi? Não, que não foi. Não, o Tilaô foi. O tio Laô foi, o tio Marcelino. Uma turma. Era uma turma, né? Uma turma de gente conhecida. O pai era dessa turma também. Aí eu rapaz, eu vou conhecer. O Fábio me chamou para ir em Curionópolis. A princípio, pensei que a gente ia ficar em Curionópolis. Eu falei, não, é lá na Serra mesmo, vamos subir a Serra Pelada. E a gente foi lá e andamos fizemos atendimento a domicílio, lá no buraco, né? Lá onde era o morro lá da Serra Pelada. O cliente estava doente, virou um lago lá. Se a gente podia ir, ligou e falei, vou sim, não deixo de atender não. Vamos lá atender. E aí nesse dia rolou uma penosa, né? Rolou um almoço lá pra gente. Mas eu acho que até hoje eu tenho essa mensagem dele, doutor, eu quase chorando por conta dos empréstimos dele lá. Aí ele falou, me contaram a sua história. Eu disse, doutor, eu não tenho um dinheiro para me poder ir no seu escritório, mas se o senhor puder vir aqui em casa. E aí a gente fez esse atendimento lá. Eu lembro que nesse dia que a gente fez atendimento lá na Serra Pelada, enquanto a gente conversava com algumas pessoas, outras pessoas vinham ouvir a nossa conversa e espalhando em outras pessoas, aí
alguém conhecido, porque já houve um tempo lá, eu fiquei sabendo de uma história que já houve um tempo lá em Serra Pelada, para te ver como... Foi, ele só cortando que eu lembrei que ele pediu para ligar, e eu mandei o áudio, falei assim, deixa eu ver como é o nome dele, seu Raimundo, tem até um processo dele que tá finalizando ele, eu disse, seu Raimundo, pode ter certeza que eu vou estar aí amanhã, era 9 ou era 10 horas da manhã. Quando chegamos lá, tinha umas 5 pessoas querendo saber o que ele ia fazer, que ele já tinha espalhado a notícia. E eu falei, vamos ver o que esse povo quer. Aí conversando, aí falando. Atenderam. Sim. No final do dia, que a gente estava encerrando o atendimento na Serra Pelada, aí eu conheci uma pessoa, essa pessoa me contou a história, que tinha muitas pessoas que tinham receio de procurar advogado, até porque no passado teve um problema lá com uma casa de crédito, era um correspondente de crédito da Caixa Econômica, um dono de uma lotérica, que em parceria com alguns fraudadores fraudaram benefício, não fraudaram, deram entrada na Previdência requerendo benefício para dezenas, se não centenas de pessoas. E essas pessoas, após um censo que o ex-prefeito de Curionópolis havia feito lá, descobriu que havia muitas pessoas que eram beneficiadas do INSS, e ao contactar essas pessoas nem sequer sabiam que algum dia... sabiam que alguém tinha dado entrada, mas não... Como o advogado, as pessoas que requeriam o benefício não deram mais retorno, sumiram, as pessoas também não procuraram se informar. E quando tinha mais de 100 pessoas aposentadas lá que não recebiam benefício, e esse problema grande lá gerou uma certa desconfiança em relação ao trabalho advocatício. E outra coisa que me chamou foi alguns relatos de profissionais da advocacia, da forma como atendiam, né, sem muita empatia, e o valor orbitante de honorários advocatícios que cobravam também para requerer benefícios previdenciários de quem não tem nada. E eu só lamento, né, que infelizmente existem profissionais de todo tipo, em todas as áreas. A gente não está aqui para depreciar ninguém, nem para falar mal do trabalho de ninguém, nem só nem para a gente se enaltecer. Inclusive, tem do nosso trabalho, muitos colegas bons, viu, lá em Curionópolis. Tem muitos colegas bons, sim, tem muitos profissionais bons em Curionópolis, no Pará como um todo, tem muitos advogados bons, renomados, que atuam na área civil, previdenciária e trabalhista. A questão é que a gente se dispõe a atender as pessoas, a servir as pessoas com empatia, né? De se colocar no lugar da pessoa que é vítima de fraude, que está passando por algum problema familiar, até mesmo na área civil, esporadicamente, quando surgem casos de divórcio, eu costumo dizer assim, olha, não é fácil, não é fácil. Tem gente que até hoje ainda, por não conhecer a legislação, que houve alteração na legislação, acha que precisa ainda da autorização da outra parte para se divorciar. Não precisa, né? O divórcio é um direito potestativo. E a gente informa as pessoas. Às vezes a pessoa vem aqui, se informa como que deve fazer, acaba que... Quando um não quer, dois não fica casado. Mas aí a pessoa acha caro o valor de honorários. Não que a gente cobre... A gente mostra, às vezes, muitos casos, levando em consideração a situação financeira da pessoa, eu falo, olha, eu não posso cobrar menos do que a própria OAB cada caso estabelece, um caso, né? Cada caso é um caso, mas eu não posso cobrar menos do que a OAB estabelece. E a pessoa acha caro aquele valor que está fixado na tabela do OAB, eu falo, mas você pode sim, tem o direito de procurar assistência judiciária gratuita na Defensoria Pública. Inclusive, hoje, eu falo bem da Defensoria Pública aqui em Marabá. Acho que esse sistema aqui hoje de atendimento da Defensoria não é só aqui em Marabá, é a nível estadual. Eles criaram um sistema de atendimento online através do WhatsApp, que é excelente. É excelente. Não sei exatamente da Defensoria Pública a quantidade de defensores aqui na região para cada pessoa, para cada cidadão. Não sei qual é a proporção, qual é a estatística, mas eu, particularmente... desde que eu me formei colegial na Faculdade Anhanguera, eu me dispus a retribuir à comunidade, que eu já cheguei a me formar aqui em Marabá, né, colar grau, passar na UAB, e hoje eu atendo voluntariamente também na Faculdade Anhanguera e atendo inúmeros casos de pessoas que não têm condições de pagar advogado particular e, às vezes, atendendo voluntariamente, né? Atendendo voluntariamente, a gente faz coisas até mais complexas
do que a gente faz aqui no nosso escritório. Esse é o diferencial da Carvalho, né? Porque o cliente chega, se consegue fazer, se ele traz alguma demanda, a gente vai dizer, se não consegue, ou se consegue pelos valores não estão batendo, a gente dá norte para ele resolver o problema. Não é, não faz aqui, então vai-te embora. Não funciona assim. A gente cria um relacionamento com o cliente. Como a gente atua no direito do consumidor, e em muitos casos o direito do consumidor requer a intervenção via juizados especiais, a gente sabe que via juizado especial a pessoa pode requerer intervenção judicial sem precisar necessariamente da assistência de um advogado. Sim. Quantas pessoas precisam dessa informação? Eu dou, inclusive, na Justiça do Trabalho também. Em ações no rito sumaríssimo, a pessoa pode usufruir do jus postulante. Eu falo, a Justiça do Trabalho fica aqui do lado. A Justiça do Trabalho fica aqui do lado. Se você quiser ir lá, pleitear a ação judicial, eu falo, você contratar um advogado hoje custa tanto. Vai ser bem assistido, vai ser amparado, tem uma maior probabilidade de você obter êxito na ação, mas se você quiser procurar diretamente a Justiça do Trabalho, dependendo do valor da causa, né, pode procurar a Justiça do Trabalho e usar do jus postulante, que é o direito de postular através do próprio tribunal. Porque a gente segue o rito da OAB, a tabela OAB. A gente não pode chegar aqui eu instruo e escrachar com a tabela da OAB para querer pegar o cliente. Não, a gente é bem prudente em relação a isso. Funciona assim, cobra assim. Se você achar que não tem condições, aí a gente instrui. Defensoria Pública, pode fazer por lá que não tem problema nenhum. A gente não vai ficar, a gente não pode desmoralizar a nossa classe. Chegar a R$500 para fazer seu processo, R$1.000 para ser... Não existe isso. A tabela do OAB é a nossa capa de tela do computador. Isso. Chegou, é esse preço aqui. Não dá para fazer por menos, dá para fazer por mais. Por menos, não. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. A gente costuma até ser, pelo fato do escritório já ser patrono, né, de muitas ações, de muitos casos nessa área civil, previdenciária, acaba que a gente recebe até de forma, eu digo, indecente, né? Eu falo para os meus, rapaz, isso é uma proposta indecente. Proposta indecente para compor acordo, uma ação dessa, nesse valor, um valor irrisório, né? Às vezes em processos que já transitaram em julgado, estão em fase de cumprimento de sentença, já tem um valor lá incontestável, incontroverso de liquidação de sentença e a parte contrária chega com uma proposta como se... Eu digo assim, rapaz, a gente não está morrendo de fome e a gente não trabalha para ele, a gente trabalha para os nossos clientes. Sim. A gente tem que defender os interesses dos nossos clientes. Jamais a gente vai atuar de forma que a gente prejudique os nossos clientes. Alguns princípios que parecem, hoje no Brasil, não generalizando, que parecem ter sido esquecidos pela justiça, mas eu carrego para mim o princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade. A gente precisa usar de bom senso também, procurar a ética, né? Porque eu acho que sem ética não existe justiça, né? Acho que sem observar esses princípios que são basilares no direito, eu acho que é impossível a gente prestar um serviço de qualidade. E a gente está aqui para isso, não só para contar a nossa história, para falar do nosso trabalho, mas para dizer que a nossa bandeira é essa, o direito, na sua essência, como ele é, um propósito para o qual ele foi criado, a ciência jurídica, uma ferramenta de justiça, uma ferramenta de equidade. E é para isso que nós existimos. Né, doutor Fábio? É isso aí. Carvalho Advocacia só tem uns projetos já aí, como eu te falei, empresarial. A gente já está em conversação aí com os clientes, e aí Dr. Rony, aí, especialista em tributário, para a gente fazer o diferencial nas empresas de Marabá, né? Finalizar agora o nosso podcast, estamos chegando ao final desse primeiro episódio de lançamento, e nós vamos tomar café. A gente está aqui papeando a garganta seca, nós vamos tomar café. Aqui tem café para quem gosta de café tradicional, para quem gosta de café gourmet, eu gosto de misturar. Eu gosto de café, por exemplo, café com chocolate. E aí,
eu vou fazer um café aqui, vocês vão experimentar, vamos dizer o que vocês gostam, se vocês preferem o café tradicional. Desse café com chocolate. O Fábio, acho que o Fábio tinha um certo preconceito aqui. Eu vou fazer um café para cada um aqui e eu vou escolher o sabor aqui para tomar com café tradicional. É o café do Dr. Abrão Neto. Não é só porque é o café gourmet, não. Porque o primeiro tem um café tradicional que tem uma ciência aqui. Quem já, inclusive, alguns alunos, estudantes de direito já estagiaram aqui, eu falo, olha, o padrão é esse. Segue o padrão que dá certo o café. O café é a nossa bebida preferida. Depois da água só tem ela mesmo, não bebo outra coisa. Só continuando a falar dos projetos aí, a Carvalho Advocacia, ela está entrando no ramo empresarial já. O Dr. Rony já fez os cursos aí, se especializou, já foi lá no São Paulo. Já foi lá no São Paulo, pegou umas diretrizes aí e só sucesso. A gente fecha umas parcerias lá. Então a gente tem que trazer novidade para Marabá, né? Porque aqui a gente tem uma dificuldade dos clientes quererem trabalhar de forma correta, às vezes no sentido de diminuir custos, despesa. Então, a gente se qualificou. O tributário ele não existe para tampar buraco, para fazer nenhuma manobra, procurar brechas no direito. Você achou advogado, vai achar uma brecha aí para eu continuar na legalidade. Não se trata disso. Se trata de requerer direitos. Se você, em algum momento, se equivocou na hora de tributar, de pagar o imposto de renda, de fazer seus cálculos, e você tem direito, por exemplo, a uma restituição de valores, de pleitear a repetição do indébito, pode procurar a Carvalho Advocacia também. Já estamos preparados aí. Vai sair o primeiro café agora, já estamos finalizando. E ao final desse podcast, a gente queria encerrar falando coisas positivas, deixando uma mensagem de esperança para as pessoas que em algum momento foram injustiçadas, falando também, gostaríamos de encerrar também falando das nossas expectativas para os próximos passos, esse novo ciclo que a gente está começando como escritório de advocacia, como firma jurídica, né? Bom, esse aqui é o modelo de café. Fábio, agora eu vou servir o Fábio. Vou servir aqui. O Fábio nem tomou, vou botar aqui. O Fábio nem tomou o primeiro café. O Fábio ele gosta mais do tradicional. Tradicional? Eu vou servir o Fábio café tradicional. Você nem como é que tá pronto. Esse café tradicional aqui. É um leitinho em pó, é nóis. Se for aprovado aqui em preservar o café, mas ele vai ter que tomar assim mesmo. Bora, Rony. Se essa etapa aí, o áudio ficar distante do café, aí corta aí. Nós estamos aqui, queria deixar aqui o meu agradecimento já de falar que nós estamos sendo assessorados aqui pela LA Tecnologias, que é a nossa produtora, né? Todo o aparato aqui técnico, iniciativa e apoio da LA Tecnologia, mas nós temos também nosso videomaker que está aqui conosco, que é a RN Produções, meu amigo Raimundo Nonato. Olha aí. O cara. Aqui é o do Rony. É gourmet, né, Rony? Sim. Vamos misturar aqui pro Rony. Dá uma misturada. Botar agora aqui um café com cappuccino. Virar até hoje. Não dormi tanto café. Como é que é? Virar até hoje não dormi tanto café. Isso aí, só sucesso. Pronto. Saindo mais um café. E vamos finalizar aqui o nosso podcast Café com Direito. Carvalho Advocacia Abrão Neto, advocacia especializada. De vez em quando eu faço assim uma voz de locutor de rádio. Vai testando. Esse aqui também é um ambiente que eu abri para um outro trabalho que depois vocês vão conhecer. Projetos, senão né? Vocês já não estão conhecendo também. Sou multitalentos. Multitalentos. A gente tem que ser dinâmico. Abrão Neto. Até eu vou fazer visionário. É isso aí. Multitalentos, usar aquilo que Deus nos deu, né? Deus não dá nenhuma ferramenta, nenhum dom para a gente enterrar. Como a gente já compartilhou essa semana, para a gente compartilhar, multiplicar. E uma forma da gente multiplicar os nossos talentos, compartilhar, é se fazer conhecido, né? Mostrar para as pessoas aquilo que a gente faz, como que a gente faz. Não para simplesmente ter um mero reconhecimento, não por uma mera vanglória, mas porque é informação. E a informação, ela precisa chegar nas pessoas.
E através da internet hoje, qualquer pessoa tem acesso a informação boa e ruim. E a gente quer produzir aqui conteúdo jurídico de qualidade e a informação necessária que as pessoas precisam para requerer os seus direitos. E vamos tomar café, brindar café. Viva a Carvalho Advocacia. Viva! Vamos falar mais um pouquinho? Vamos encerrar. Projetos para o futuro. Vamos encerrar. Fica aqui o gostinho de quero mais. Isso. A gente não pode falar de tudo de primeira, da primeira vez. Vamos falar um pouco de cada vez. Vai ter muito tempo para a gente falar de muitas coisas, de muitas histórias, de muitos assuntos, de muitos temas relacionados ao nosso trabalho e dos nossos projetos. Com certeza. Estamos encerrando aqui. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Carvalho Advocacia, Abrão Neto Advocacia Especializada. Esse é o Café com Direito. Abraço. Valeu, abraço. Falou, abraço.